Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a nossa penúltima aula referente à radiciação. Espero que tu tenha já estudado todos esses assuntos que a gente viu antes, que vai te ajudar muito para entender um pouquinho melhor essa aula, que é uma continuação da nossa aula anterior em relação à racionalização. Vamos comigo então? Bora lá! Então, na aula passada a gente viu como racionalizar uma fração em que o nosso denominador era uma raiz com o nosso índice igual a 2. Agora a gente vai aprender a racionalizar uma fração também, né? uma fração com a raiz no denominador, só que agora com um índice diferente de 2. O que a gente tem que fazer? Olha aqui, ó. Aqui tem a parte teórica, e a gente vai depois fazer exemplos para a gente olhar o que acontece. Então vamos lá, a gente repete a nossa fração e multiplica em cima e embaixo pela raiz, só que com um detalhe. O nosso expoente aqui de dentro, a nossa potência, a gente vai subtrair n menos m. A gente vai subtrair o índice do expoente. E com isso a gente vai criar essa nova fração, usando as propriedades que a gente já conhece, de forma a ter somente um valor que a gente pode usar a propriedade de cortar índice e expoente quando são iguais, e com isso a gente retira a fração do denominador. Retira a raiz do denominador. Parece um pouco complicado, eu sei que tu deve estar pensando, não estou entendendo nada. Tem esse exemplo que eu vou fazer contigo que eu já fiz em aula, mas no teu polígrafo tem mais 3 exemplos que eu tinha deixado, né, depois que tivesse esse exercício para tu fazer, praticar em casa, mas para te ajudar eu vou fazer todos aqui contigo. Vamos lá então, vamos olhar como é que faz cada um deles. Então, com base naquilo que a gente acabou de ver, ó, por exemplo, o primeiro, temos uma raiz com índice diferente de 2, então vamos lá. A gente escreve ela aqui de novo, raiz quarta de 2. E aqui, ó, pessoal, que tal o que a gente acabou de ver, ó, raiz quarta. Qual o expoente do 2 aqui? Se não tem nenhum número, é o número 1. Então a gente vai fazer 4 menos 1. Lembra? O índice menos o expoente. E aqui embaixo é a mesma coisa. Ó. Raiz quarta de 2 na 4 menos 1. O que a gente vai ter aqui? Ó? 8. Vamos repetir esse primeiro cara ali de novo. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta. 4 menos 1, pessoal, é 3. Então, 2 na 3. E aqui embaixo, raiz quarta de 2 na 3. Isso aqui vai ficar o quê? Ó? 8 raiz quarta. Raiz quarta de quê? Raiz quarta de 2 ao cubo, 8. Divididos. Aqui vai ter que multiplicar esses dois, então vai ficar raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 ao cubo. Vamos lá. 8 raiz quarta de 8. Divididos. Aqui, como o índice é igual, a gente pode juntar tudo numa única raiz. 2 vezes 2 na 3. Bases iguais, a gente só soma os expoentes lá das nossas propriedades das potências. Então aqui vai ficar raiz quarta de 2 na 4. Por quê? Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 3. 1 mais 3, 4. Índice e expoente iguais a gente corta. 8 raiz quarta de 8 sobre 2. O que eu posso fazer? Lembra, só mexo com quem tá. Raiz só pode fazer contas com quem tem outra raiz. Aqui no caso não tem. E quem está de fora, no nosso caso os coeficientes, podem fazer entre eles. Posso dividir esse cara por 2 e posso dividir esse cara por 2. O que a gente vai encontrar de resultado? 8 divididos por 2 dá quanto? Dá 4. Raiz quarta de 8. 2 dividido por 2 dá 1. Então a resposta final é 4 raiz quarta de 8. Tá bom? Vamos fazer aqui o item 2. De novo, temos uma raiz no denominador. Essa raiz, ela não é com índice 2, então a gente tem que aplicar a regra que a gente acabou de aprender. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta
5 menos 1, porque aqui, ó, o expoente, quando não tem nada, é o expoente 1. Então, raiz quinta de 2, 5 menos 1. Isso aqui vai ficar 1 vezes aquela raiz, fica exatamente aquela raiz. 5 menos 1, 4. Aqui embaixo vai ficar o quê, ó? Raiz quinta de 5 na 1 vezes raiz quinta de 2. Opa, 5 na 1 não. Aqui eu me equivoquei. É 2 na 1, né? E errei ali. Então 2 na 1 e aqui é 2 na 4. Porque 5 menos 1, 4. Então aqui, raiz quinta de 2 na 4, divididos por, vamos fazer uma raizona aqui, porque os índices são iguais, a gente pode fazer isso. Raiz quinta de 2 na 1 vezes 2 na 4. Aqui, o que vai acontecer? Ó? Raiz quinta de 2 na 4 sobre raiz quinta de 2 na 5, porque bases iguais, mantém a base, somos os expoentes. Índice e expoente igual, então fica raiz quinta de 2 na 4 sobre 2. E 2 na 4, a gente já sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Então aqui é a raiz quinta de 16 divididos por 2. Como o 16 está dentro da raiz, a gente não pode dividir por 2, tá? Não pode simplificar, porque um está dentro da raiz e o 2 está fora da raiz. Então aqui a gente encerra essa conta, tá bom? Vamos fazer o item 3? De novo, ó. Temos raiz no denominador, mas nesse caso nosso expoente não é 2, é 3. Então tem que usar o mesmo processo que a gente vem estudando. Vamos lá. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica. Aí aqui 3, aí fica 3 menos 1, porque aqui o expoente é 1, dividido pela raiz cúbica de 3 elevado na 3 menos 1. Aí vai ter igual 9 raiz cúbica de 3 menos 1, 3 na 2, dividido raiz cúbica de 3 na 1 vezes a raiz cúbica de 3 menos 1, que é 2. Então isso aqui fica 9 raiz cúbica, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Então aqui fica uma única raiz, porque os índices são iguais, de 3 na 1 vezes 3 ao quadrado. Então aqui fica 9 raiz cúbica de 9, dividido pela raiz cúbica, bases iguais, a gente somos expoentes, 2 mais 1, 3. Índice e expoente iguais, 9 raiz cúbica de 9, divididos por 3. Em especial aqui eu posso dividir esse 9 por 3 e esse 3 por 3. E o que a gente vai encontrar? 3 raiz cúbica de 9 dividido por 1, que é a mesma coisa que 3 raiz cúbica de 9. Tá bom? Vamos fazer o último? Olha aqui, ó. Temos uma raiz no denominador e o índice dessa raiz é diferente de 2. Então vamos lá. Raiz cúbica de 3 divididos pela raiz quinta de 27 vezes raiz quinta. Só que olha aqui um detalhe, ó. 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo. Então, em vez de botar 27, eu vou botar 3, né? 5 menos 3, que no caso é o índice menos o expoente. Vou até apagar aqui para tu não te confundir, ó. Em vez de 27, eu vou escrever 3 ao cubo. Então, 5 menos 3 dividido pela raiz cúbica. Cúbica não, desculpem. Pela raiz quinta de 3 na 5 menos 3. Isso aqui vai ficar igual a raiz cúbica de 3 vezes a raiz quinta de 3 elevado ao quadrado dividido pela raiz quinta de 3
ao cubo vezes a raiz quinta de 3 ao quadrado. Como os índices são diferentes, a gente não pode juntar numa única raiz. Então aqui fica a raiz cúbica de 3 vezes a raiz quinta de 9, divididos. Aqui fica uma única raiz quinta de 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, daqui o que a gente vai tirar? Ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz quinta de 9 dividido pela raiz quinta de 3 na 5. Índice e expoente iguais, o resultado nada mais é do que raiz cúbica de 3 vezes raiz quinta de 9 divididos por 3. Tá bom? Então com isso a gente conclui esse assunto. Caso tu não tenha entendido algum ponto, por favor volta no vídeo, dá mais uma olhadinha. E se ainda não deu certo, pode deixar tua dúvida aqui nos comentários do vídeo, ou me mandar um e-mail ou uma mensagem no João 24 horas. Espero que tu tenha conseguido entender, que tu tenha conseguido estudar. Nos vemos na próxima aula. Tchau!